Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. No episódio de hoje, vamos falar além do lucro, desvendando o valor real do plano de saúde. Comigo tem o Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo bom, cara. Vamos lá, mais um tema Vamos lá, né? diferente. É, esse tema baseou numa thread que eu fiz, aí depois aquela coisa, né? Thread, texto, vira episódio, aí a gente sai distribuindo em tudo quanto é lugar, É, né? Para tentar deixar a coisa mais espalhada possível. Mas tem a ver com uma questão, né? Eu ouvi de grupos, né? Principalmente de a galera de investimentos, assim, pessoal, falar que não é bom ter plano de saúde, você tá doido. porque. Não, é porque assim, é melhor você pegar e fazer um fundo de reserva e pagar particular certas coisas a partir disso, porque afinal de contas. O plano de saúde é uma empresa e ela dá lucro, então ela está cobrando mais de você do que seria o real gasto de saúde, né? É, E, e as pessoas compram isso, né? Eu acho que o grau que as pessoas compram isso está mais ligado ao quanto acesso elas têm a um dito saúde universal e gratuita que você paga via impostos, né? Muito caro, por sinal, via impostos. Então você tem essa questão e também do desconhecimento de das pessoas em relação a isso, né? Então fica complicado a gente pensar da área da saúde propriamente dito, né? Então a pessoa tem esse desconhecimento da área da saúde, dos custos envolvidos e de como funciona uma empresa voltada ao seguro, né? cara, é verdade, assim, eu não sei se é questão de desconhecimento. Pode ser, claro que pode ser. Eu acho que às vezes é um pensamento simplista acerca de como que funciona o lucro da empresa. O que, querendo ou não, não está errado. Sim, a empresa é uma empresa, ela tem lucro. Mas qual empresa não tem lucro, né? Sim. Que aqui não tem, tá errada. Então, assim, Até o Estado tem, né? Faz superávit. credo. É, mas assim, a grande ideia por conta disso não é questão de como que você vai olhar, é uma empresa, portanto ela tem lucro, então eu não vou pagar isso. Isso é igual você fazer um consórcio, aonde um dia você vai estar pagando um seguro, que seja, né, de carro. Vai estar um dia você vai estar pagando, é, tipo assim, como é que fala? Você vai estar pagando um trem que você não está usando para um determinado momento posteriormente você pagar, você sim, você poder, né, usar e ficar tranquilo, sabe? Sei lá. Sim, eu acho que uma das coisas que vale a pena a gente ver aqui é como funciona uma empresa de plano de saúde, né? Aonde sai esse lucro, né? E por que sai esse lucro? De onde é medido o preço? Acho que aí já é um bom começo, né? Pode ser, pode ser. É porque, tipo assim, querendo ou não, cara, se você vai ter lucro ou não, não tem como você discutir, você vai ter que ter lucro. A grande questão é, tipo assim, entra nisso uma coisa extremamente alheia a pura e unicamente números. É igual você tentar avaliar, sabe, lucratividade em segurança. Não tem como, é difícil, sabe?
Você Sim. não tem como você botar um preço na segurança, porque você vai passar 2 anos sem precisar de nada da segurança, para um dia que você precisar, cara, valer por todos os anos que você pagou. Não, é um pouco disso, né? Mas um dos pontos, né? Fato curioso, né? Eu sou corretor de seguros formado no Brasil, trabalhei alguns anos com seguro e estudei um tempo também, ia fazer, acabei desistindo de subscrição de risco. Então, subscritor de risco é o cara que vai no lugar, avalia o risco de um negócio acontecer, faz um relatório e manda isso para as pessoas, né? Para as pessoas, assim, para a seguradora. E aí chega na seguradora, entra um cara chamado atuário. Esse profissional, ele é responsável por pegar uma série de informações. Então tem informações jurídicas, né? Qual que é o risco jurídico de um produto desse? Então o cara tá lá tendo que ver com equipe de advogados e estudar isso para saber, para precificar isso, média de processos, indenizações, uma série de coisas assim. Quais são as consultas que as pessoas fazem, quais são as médias dos gastos, negociar isso com hospitais, negociar uma série de coisas com as pessoas e ver isso de uma forma que equalize tudo e coloque um preço final, né? Esse preço final mirando uma lucratividade futura. Só que isso também é estratificado por idade, uma série de idades, né? Então as carteiras, isso se chama no seguro, são as carteiras. As carteiras são formadas por grupos de pessoas dentro daquele plano de saúde enorme que é negociado. Então tem os grupos homem, mulher, faixa etária, ano por ano, né? Normalmente é ano por ano. E isso vai sendo precificado, vai vendo os custos, os reajustes daquelas carteiras específicas. Então, já é algo, né, de cara bem mais complexo do que as suas necessidades individuais de saúde, né? Ficou claro isso, né? Sim, mas é mais ou menos o que eu estava falando. Acaba que é um trem que está muito além do. Sabe, não tem como você fazer só uma avaliação pura e unicamente financeira e bem básica, tipo assim, esse médico daria tanto, esse médico daria tanto, esse exame daria tanto, Exatamente. portanto, né, juntei esse dinheiro. Porque não, cara, é uma coisa que você não consegue prever, assim, os possíveis problemas, né? Você não Exatamente. consegue prever, tipo assim, se você juntar R$ 1.000 por mês ao longo de sei lá quantos anos, não, isso aqui vai cobrir as minhas despesas médicas. Cara, não. Né? E assim, e aí você vai, às vezes, terceirizar alguma coisa, né, mais grave ou mais urgente para um serviço público, e aí é o momento em que normalmente você está ferrado, né? E você também não tem a ideia dos custos, né? As pessoas fazem isso e falam assim, quanto eu gastei no último ano, mais ou menos? Fui numa consulta, vou ligar no médico e ver qual é a consulta de um particular e vou juntar isso. Eu fiz tal exame, vou ligar e perguntar quanto é que é o preço. Tá, mas você não teve nenhuma intercorrência séria, né? Você não ligou num hospital em que você foi ou que você fez algum exame e perguntou quanto é que custa uma diária de UTI. Só a diária, só pra você estar lá, deitado, entendeu? Assim, chegar lá de manhã numa UTI e falar assim, resolvi vir aqui e passar o dia tranquilo, só ouvindo esses barulhinhos aqui, né? Quanto custa? São milhares de reais por dia, né? Então já é um ponto que, assim, o planejamento já fica, né? Já consumiria qualquer reserva de emergência para isso. Então é um ponto ruim. Outra questão é que, assim, né,
eu tinha dados, quando eu fiz o curso, isso tipo, tem 20 anos, vai. Tem tempo. Na época, para você ter uma ideia, a cada R$ 100 de prêmio, né, que é assim, R$ 100 de valor arrecadados no seguro de automóvel, descontado imposto, tudo, então assim, R$ 100 na mão da seguradora, ela gastava por ano R$ 107. Sim. Ou seja, prejuízo, né? Como que eles aguentavam fazer esse preço e ainda ter lucro? Mercado financeiro. Então pensa que a sua operadora, seguradora de plano de saúde, ela trabalha com isso debaixo do braço, com esse regulamento debaixo do braço. Né? Tem carteiras, tem faixa etárias que dão prejuízo e elas mantêm isso em prejuízo porque, sei lá, às vezes arrasta outro grupo que ela está interessada e aí tem lucro em cima dele, né? Por exemplo, é comum você operar num certo prejuízo em relação a idades de mães, porque elas vão tender a fazer o plano de saúde no mesmo plano que ela tem para o filho dela pequeno, e aí no filho você tem a lucratividade, entendeu? Maior. Você mesmo no prejuízo, você opera no mercado financeiro, então o resultado final é positivo, então às vezes você pode gastar mais do que arrecada, mas no final ter lucro, porque você está trabalhando com um descasamento de prazos, né? Um descasamento de prazos ao longo do tempo, e isso, né? O preço do dinheiro ao longo do tempo é taxa de juros, né? E você fazendo investimentos ou até comprando títulos do governo numa quantidade dessa, você consegue um spread maior, né? E faz investimentos e consegue o lucro disso numa grande seguradora. Então, não dá para você pensar, né, que é só o teu valor e o teu caso específico, né? E assim, até mesmo se você for olhar, né, se você se colocar na posição de, não, eu sou uma pessoa saudável, né, e portanto vai dar tudo certo, cara, pô, não, tu tá errado, mas ainda assim, eu acho que, tipo assim, pelo menos para a realidade brasileira, né? Eu acho que nos States também funciona da mesma forma, né? O pessoal reclama muito do custo, né, da saúde lá. Convenhamos, assim, eu acho que é o mesmo que fosse aqui, né? Porque a gente não tem esse hábito de pegar, né, a nota do hospital e postar, né? Mas se você não tivesse plano nenhum, não fosse para o SUS, né? Viva o SUS, você teria uma conta extremamente alta da mesma forma. E, tipo assim, pro caso, né? Retomando o que eu ia falar, pro caso, tipo assim, eu acho que no Brasil vale a pena você ter um plano de saúde para você pelo menos cobrir essa internação, sabe? Porque eu acho que é uma das partes mais caras que a gente tem, se você for olhar, né? E, cara, Sim. não adianta você falar que você vai juntar dinheiro para isso, cara. Ou vai dar a primeira baqueada, você vai deixar de juntar essa grana, você não vai fazer reserva para isso, você não vai conseguir, tipo assim, você não vai suprir essa necessidade só no dinheiro guardado, porque o dinheiro que está guardado vai ser guardado às vezes por alguma outra coisa, você pode usar alguma coisa do carro, sei lá, cara, eu assim, é indiscutível, sabe? Eu acho que fica muito coisa. Talvez eu sei que existem planos muito mais caros, né? Mas é uma questão de adequação à realidade. Traz muito à tona de novo aquilo que a gente falou, né? De você evitar o risco de ruína. O risco de ruína não é Sim. apenas financeiro no sentido de você ter investimentos, mas uma doença ou uma internação, ela pode significar risco de ruína para você, tá? Então, assim, trazendo um pouco para o lado do que a gente gosta de falar aqui, né? Vamos falar de Bitcoin, etc. Uhum. Investimentos no geral.
Você pode ter o quanto Bitcoin for, o quanto não, né? Quanto for também não, mas em todos os casos, se você tem um baque de saúde e você precisa cobrir isso, não só você, às vezes até um próprio familiar, e você tem que cobrir isso, e a única coisa que você tem é Bitcoin, se não for um custo pequeno, né, onde você pode, por exemplo, pegar um empréstimo lá na Sovereign Swap e dar o seu Sim. Bitcoin de colateral, for um custo realmente muito maior, você vai ter que vender esse Bitcoin, e aí você declarou ele todo, você vai vender ele como normal, declarado, e pagar 15% de imposto? Você vai vender acima dos 35 mil de isenção de capital e pagar imposto? Ou você vai vender no P2P, que vai ser mais barato do que você ter que pagar 15% de imposto, mas ainda assim você vai pagar um spread. De todos os casos, você vai ficar sem o seu dinheiro, entendeu? Então, tipo assim, o Assim, problema da saúde pode levar a um risco de ruína financeiro, pô. sendo muito conservador, 35 mil reais é um dia de UTI. Exatamente. É só porque é o limite da isenção, né? Sim, 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 não, é justamente isso. Eu tô colocando o preço das pessoas para elas entenderem, assim, a sua reserva de emergência, se for liquidar Bitcoin, para você não pagar imposto, é um dia de UTI. É esse o seu planejamento, né? Uhum. E assim, para quem trabalha ou está mais ligado a áreas de saúde pública, sabe que UTI é a coisa mais difícil de você encontrar num hospital público, né? É o que mais demora, é o que mais, às vezes, pega o cara e, sei lá, o cara teve um acidente em São Paulo, aí aparece uma vaga em Ribeirão Preto e os caras pegam helicóptero e vai levar para lá, entendeu? Tentando garantir a vida, dependendo da situação. Então, é muito complicado, né? É muito difícil e normalmente se você tem um hospital, um plano nesse momento que já tem a estrutura para isso, a coisa funciona mais rápido, né? Então é preciso pensar nessas questões, né? Quando você ouve esse discurso, porque esse discurso circula, né? E é o momento que você precisa parar e pensar se realmente faz sentido, sabe? Ah, a empresa tem lucro, então estou mostrando que ela tem lucro com outras formas, pensando em população, né? Não pensando em risco individual, então é uma grande média, né? É lógico que tem gente, se você pegar indivíduos naquele plano, tem pessoas que estão em tratamento de câncer e gastou 500 mil reais naquele mês, tem um sujeito que não gastou nada e só pagou o plano, né? Você não quer ter essa loteria, né? Normalmente você vai ser aquela pessoa que não vai precisar e tudo bem não precisar e tá ótimo. E você pagou o seu plano sem usar uma vez. Mas o momento em que você usar, dependendo da circunstância, o teu prejuízo, né, ou o teu gasto, né, o teu sinistro, que fala no termo de seguro, né, aquele evento que causou um gasto para a seguradora, não vai se pagar com o teu plano se pagando o resto da tua vida. Né? Porque se você Então, for fazer até as contas, é porque na conta você nunca coloca, eu falei no início, cara, você não consegue precificar o custo da emergência, daquela urgência que surge, né, da sim, do desconhecido, né? Eu acho que é o Morgan Housel que fala isso, que você consegue se preparar para tudo que você acha que pode acontecer, mas você não consegue se preparar porque você não sabe o que vai acontecer. Exato. Você nem tem ideia do que não pode acontecer. Ele fala isso trazendo, obviamente, para a questão de cisnes negros, né? De uma crise financeira, etc. A gente tenta se preparar baseado nas crises que a gente já viu acontecer no mundo, e aí você tenta se colocar nisso. Mas você nunca vai conseguir se preparar para uma coisa que nunca aconteceu. Foi o Covid, por exemplo. Então, assim, Exato. não tem como você precificar isso, não tem como você fazer uma reserva para isso. E se a próxima grande epidemia mundial
é uma epidemia que exige com que você tenha e faça reservas, porra, mensais de, sei lá, 10 mil reais por mês, para que você possa, daqui a X anos, quando ela vier a acontecer, você ter os meios necessários, etc., para, tipo assim, se sustentar com isso. Cara, eu acho que é um risco muito grande, muito grande. Digamos que assim, você tenha os recursos. Daqui a 5 anos, quando acontecer esse negócio, você botando todo o seu dinheiro em Bitcoin, em vez de botar em plano de saúde, você tenha lá R$ 1 milhão em Bitcoin. Aí, se você tiver o problema, você vai deixar de ter, você vai ter que vender. Sabe? Não, É. Você acumulou a sua vida inteira para consumir numa questão de saúde que poderia ser mitigada com uma fração disso, né? E tipo assim, uma coisa também que eu gosto de pensar, eu gosto de falar porque eu penso dessa forma, né, acerca de plano de saúde. Plano de saúde não deve ser tudo, você não tem que confiar 100% nele, mas também você não deveria confiar 100% na sua capacidade de investimento para uma situação dessa. Então, Exato. assim, muito bom. Para você, não é descentralizar, né, mas é para você botar os ovos em cestas diferentes, é muito melhor que você pegue e divida essa responsabilidade entre plano de saúde, que vai estar sendo pago para o que for necessário, e um dinheiro específico para, o plano não cobra determinado médico. Beleza, você pega e paga, porque você fez ainda assim um caixa para isso. Então, assim, é a melhor das opções, porque você consegue juntar e resolver todos os dois possíveis problemas, né? Que, igual eu falei, pelo menos no caso do Brasil, internação é muito caro. Então, você ter um plano para isso resolve o problema do plano, e você ter também um dinheiro para certas situações, médicos, gastos, fisioterapia, etc., você também poder, caso seja necessário, você fazer o uso disso. Então, tipo assim, eu acho que o suprassumo, né? Eu não sei porque eu já estou resumindo, mas eu já estou resumindo a minha ideia aqui, foda-se. Tudo bem. A grande questão, né, o suprassumo de toda essa história é você realmente evitar o risco da ruína em todos os sentidos, e para isso você precisa diversificar um pouco. Seja você ter uma graninha aqui, seja você ter um plano pago lá, e aí você tem, então, um pouco de cada um para, numa situação de problema, você poder sanar o problema sem ser tão afetado. Coisa simples, né? Deveria ser, né? Simples. Mas é aquilo. É por isso que a gente faz episódios como esse, que são conceitualmente simples, porque às vezes eu noto que as pessoas não se debruçaram para refletir em cima disso, entendeu? Então, às vezes, na ânsia de comprar mais Bitcoin, fala assim, não vou fazer isso, eu separo um dinheiro aqui, uma reserva de emergência e vou fazendo, e esquece da situação catastrófica, né? Sabe, o risco catastrófico não foi mitigado, então você está com ele em aberto numa situação extremamente vulnerável, às vezes você não está consciente, né? Tem essa questão, né? Você não está consciente porque você é vítima disso, né? Não é um parente próximo, é você mesmo. E não consegue resolver certas coisas que um plano de saúde resolveria de uma forma melhor. Ainda tem a opção, né? No Brasil, aqui é o padrão, né? No Brasil não é. Você ter planos que é coparticipação, né? Então você paga uma parte menor, às vezes tem algum limite. Então, às vezes, se as pessoas querem um custo menor mensal, podem optar por essa modalidade. Mas eu acho que no Brasil não vale a pena, especialmente porque exames, né, laboratoriais acabam sendo um pouco mais caros e às vezes a pessoa fica pagando um percentual disso, não compensa muito, né, de exames do que de fazer um plano. A diferença não é tão grande. Aqui é muito grande, então aqui vale a pena fazer um que você paga uma parte do quando vai fazer os exames, né? É uma outra possibilidade também. Tem uma outra ainda possibilidade de alguns laboratórios que dão
assim, centros de saúde grandes, clínicas populares, que eles fazem um plano deles de saúde. Então você paga para eles, exame, consulta com médico, né? Você passa por lá. Algum deles coloca um hospital para internação. Então, esse é um ponto muito importante, você ter alguma coisa para internação, né? Cirurgia, internação, são coisas muito importantes para pensar, porque os gastos disso são muito altos, né? Sim, mais uma vez, você não consegue colocar isso na ponta do lápis. Não, porque você vai fazer o quê? Vou simular uma internação média de uma fratura que eu precisei operar na perna. Né? 2 dias de hospital, tanto médico, né? Já fica um valor elevado. Já fica pelo menos uns 5 anos de um plano de saúde, sabe? Sendo pago. Uhum. Então, acho que esse é o ponto também importante, né? Dessa falácia de deixar claro sim, os planos de saúde têm lucro, mas você não pode pensar nesse lucro de maneira individual, né? Do seu dinheiro que está sendo gasto, ele tem lucro em cima necessariamente do seu. Quando você lida com populações, né? Você vai ter indivíduos que vão estar em grande prejuízo e outros que vão estar em grande lucro, né? Pelo que ele pagou, pelo que ele usou. Então, são 2 pontos nesse. E entender que uma grandiosa fonte de lucro das seguradoras vem de mercado de capitais e investimento. Então, às vezes, não raras às vezes, grandes grupos operam em considerável prejuízo, mas devido à grande movimentação financeira que causam, você consegue fazer isso em lucro. Acho que vocês já começaram a entender um dos motivos por que você passa num médico, vai marcar um exame e eles tentam jogar o exame o mais para frente possível. E o retorno para depois. Por quê? Porque vira mês, você pagou, eles têm um mês de faturação, empresa faturação, normalmente 60, 90 dias para pagar. Entendeu? Então, assim, eles vão receber 2, 3 mensalidades suas e só aí depois disso é que vai pagar, né? Então, eles tentam ganhar o máximo de tempo possível para poder pegar esse teu capital, jogar ele a mercado, aumentar a lucratividade dele e conseguir pagar, reduzir esse prejuízo com o maior spread possível nesse trabalho que ele faz com o teu dinheiro, né? Acho que esse é um ponto interessante de levantar, né? Sim. Não, zero adendos. É que assim, é engraçado, né? Assim, as pessoas que falam de investimento não entendem que seguradora faz lucro por investimento financeiro, né? Como se os caras não pudessem fazer isso. Não, e outra coisa, eu acho que a gente não tem que... Eu não tenho que justificar, não. Sua empresa tem que dar lucro, boa. Pronto, acabou. Não tá errado. Ah, sim, ela tem que dar lucro, mas não é numa questão, né? É que assim, falam de um jeito como se fosse assim, olha, estão te extorquindo e cobrando muito a mais do que você pagaria, né? Só que o cara não mede, ele não entende que esse lucro vem de população e não de indivíduo, né? Ninguém sozinho juntando aquele dinheiro conseguiria resolver uma catástrofe na vida, uma situação de emergência, né? Essas são as diferenças, né, de pensamento e às vezes até não é só mesquinharia ou avareza pensar assim, mas é desconhecimento de como funciona algo para a grande população, né? Assim, acho engraçado que esses caras normalmente ficam falando de preço e de trader, de entrada, de saída, de posição. Porra, realmente entende de números, né? Mas é um papo que eu acho que vale a pena a gente, né,
fazer, mostrar que, nesse caso, fundo de reserva não vale a pena você tentar contemplar isso, porque o seu fundo de reserva ia ter que ser grande demais, ia entrar em imprevisibilidade demais. Você pagar um plano de saúde, por outro lado, permite justamente ao contrário, você poder diminuir o seu fundo de reserva, porque você tem uma grande situação de imprevisto coberta, né? De imprevisibilidade em que você vai estar coberto, né? Você basicamente precisa pensar em dinheiro de medicação de imprevisto, né? Você não precisa pensar em tratamento, em uma série de questões, né? De fisioterapia, né? Que fisioterapia não parece, mas é algo que consome bastante recurso se for feito de forma privada também, né? Então é pensar nesses pequenos detalhes que podem te levar à ruína, né? E quiser saber mais, tem um episódio sobre isso, né? Sobre risco de ruína. E manter um foco a longo prazo, né? Porque assim, não adianta nada você ter feito compras direitinho, ter Bitcoin, Bitcoin valorizar tudo, e você ter que justamente gastar tudo por causa de uma questão de saúde em um momento futuro, né? Porque você não estava descoberto num momento desse, né? Verdade. Bom, acho que de contexto desse episódio, acho que cobrimos tudo. Tem notícia do dia hoje? Sempre tem, né, cara? Tem que ter. Tem que ter a notícia do mundo Fiat. Ou não, então, notícia boa, pô. Discussão interessante. Tem a ver com timing, né? Claro, quando o episódio for lançado, pode ser que não esteja muito no timing, mas a discussão é mais interessante ainda. O fato do Bitcoin ultrapassar o rublo russo e já ser a 14ª maior moeda do mundo em termos de valor de mercado, né? E além do fato dele já estar aproximando do franco suíço, daqui a pouco está berolando o real, e sabe-se lá onde que ele vai chegar, né? É interessante essa fala, porque, assim, você está ganhando um espaço absurdo, né? Não é só questão de valorização, sabe? Não é só você... meu Bitcoin valorizou um tanto e agora eu estou no lucro, sabe? Não é só isso. Existe como é que eu posso falar? Um efeito talvez invisível, psicológico, que acontece quando você tem, né, essas coisas tomando espaços tão longos, tão grandes, eu diria, que você começa a não conseguir mais negar a possibilidade daquilo dar certo, sabe? É claro que tudo no mundo tem um prazo, né? Mesmo que o prazo seja 300 anos. Mas a gente está meio que migrando, meio que entrando nesse momento aonde você já está too big to fail, sabe? Sim. Não que o Bitcoin seja infalível, mas ele vai começar a ser muito mais notado, discutido, conversado. E quem sabe, né, que eu acho que é o principal, a grande ideia por trás do Bitcoin, que é o que vai realmente proporcionar liberdade, é a questão dele ficar, se ele se tornar, né, uma moeda de troca, entendeu? Uhum. Minhas Assim, ideias. tenho uma crítica, inclusive, eu fui até abrir o site onde é feito para ver se eu tinha visto mal, mas eles não colocam ouro. Por quê? Pois é, boa pergunta. Às vezes é Deveria porque ter não ouro, tem né? ouro como moeda, entendeu? Mas assim, se tem algum lastrinho no Banco Central, é os caras tendo ouro, assim. Eu não acho que eles deveriam excluir o market cap do ouro. Eles deviam posicionar nesse meio, sabe? Eu acho uma coisa válida
né? Especialmente depois do papo que a gente teve com o Avelino, sabe? Eu fiquei mais pensativo em relação ao ouro. Acho que. Não sei aqui a numeração, um número meio grandão demais. Mas não sei se o market cap do ouro é o líder, sabe? Acho que deveria ter essa informação, deveriam colocar junto, que eu acho que valeria, sabe? Botar. O ouro ainda é dinheiro, sabe? Você consegue, especialmente aqui na Europa, você consegue facilmente pegar uma barra de ouro, entrar numa loja de ourives e trocar, sabe? Então, pegar dinheiro. Então, se é mais aceito até assim, mais aceito do que Bitcoin. Você tem mais comércio de loja fazendo esse swap do que você tem corretoras de Bitcoin, por exemplo, atuando aqui. Então, acho que deveria ter esse número. Mas é importante, cara. Eu vejo o 14º já. Me surpreendeu o Brasil ser o 10º. Não sabia que o real era o 10º maior moeda no mundo em capitalização de mercado. Mas é interessante, está chegando perto dos grandes players, né? Franco suíço, dólar australiano, né? E por aí subindo, já estamos chegando perto de uma galera, né? Só para vocês terem ideia, passou de Israel, né? Turquia, Egito, grandes países, né? Nova Zelândia. Então já passou muita gente grande, economias muito grandes em termos de capitalização de mercado. É um marco importante. Ainda é aquilo, né? Ainda está muito na fase reserva de valor e pouco moeda circulante, mas o tempo tem se encaminhado, né? Bom, é isso, né? Fechou. Bom, queria agradecer o pessoal também, tá deixando os likes, tá deixando os comentários, tem bastante comentário aparecendo, até um hate recente, achei engraçado. Mas quem gostou, por favor, deixe 5 estrelinhas pra gente, deixe o joinha no YouTube também, deixe o comentário no YouTube e se quiser enviar uns satoshinhos, só enviar para quinteiro@zebedi.gg. Ou se tiver no Fontaine, é só dar um boost no episódio, ou fazer um corte e a gente já mandar uns satoshinhos direto pra gente, que a gente agradece, tá bom? E é isso. Ficamos por aqui e tchau.